Mas rapidamente vocês saberem, desde criança eu vejo espíritos, acordava de madrugada para ir no banheiro e topava com o espírito, que nem aquele filme O Sexto Sentido, do Bruce Willis. Quase me internaram no hospício, mas fui salvo a tempo, né? Alguém percebeu que era uma coisa espiritual, me levaram para um tratamento numa casa espírita, não funcionou muito bem, mas aí eu comecei a ler aquele monte de livros, e aqueles livros diziam coisas que eu já sabia, e achei muito interessante aquilo. E aí eu fui mergulhando na busca desse conhecimento, daí com 11, 12 anos eu já tinha lido muita coisa. E por isso que dizem que eu sou novo, eu não sou novo, eu estou parecendo novo, mas na verdade eu já caminhei bastante. Então, o que aconteceu? A partir disso eu comecei a fazer essa busca espiritual e ao mesmo tempo aquele contato mediúnico espiritual, aquela conexão com esses mestres espirituais nunca parou. Ela só foi cada vez mais se aprofundando e aperfeiçoando. Até o ponto que eu tive contato, então, com o espírito Hermes, que depois se manifestou e se identificou como Hermes Trismegisto, um grande sábio da antiguidade, e que ele disse que, por muito tempo, ele fez ensinamentos cabalísticos, fechados, herméticos, de pouco entendimento, só para pessoas muito aprofundadas, e agora ele queria trazer um ensinamento de popularização do saber espiritual. E daí, através de mim, através dos nossos livros, a gente está trazendo toda essa essência que, na verdade, tudo gira em torno do universalismo crístico. Até mesmo os nossos livros históricos, como Akenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, Moisés, o Libertador de Israel, todos estão ali mostrando o processo de evolução da consciência espiritual da humanidade para chegarmos nesse momento em que nós estamos vivendo agora, em que o universalismo crístico se torna tão importante. Eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui, até para os nossos irmãos de outras religiões que também falarão depois, que existem dois tipos de informação. Uma são os fatos e o outro são as crenças. Fato é aquela coisa incontestável que ninguém pode dizer que não é assim, porque está ali comprovado, olhos vistos. E as crenças são naquilo no que a gente acredita, no que a gente acha que é espiritualidade, acha que é Deus, mas talvez seja somente a nossa compreensão espiritual, nossa consciência espiritual momentânea, naquele estágio de nossa evolução. E não está errado. É simplesmente uma verdade relativa que nos é importante nesse momento de compreensão, para que a gente venha galgar novos passos. Então, até as informações espirituais, elas se modificam, elas avançam, elas evoluem. E não é que elas não sejam verdade, elas são verdade. Só que são verdades adequadas a cada momento de compreensão evolutiva da nossa humanidade. Então, vou falar algumas coisas aqui que são fatos inquestionáveis, e eu vou dizer para vocês quando for fato, e vocês até podem dizer para mim, não é fato, eu questiono isso aí. Daí nós podemos debater. E existem coisas que são crenças, que eu vou dizer para vocês, eu acredito nisso, mas isso não significa que seja a mais absoluta verdade e todo mundo tenha que acreditar nisso. Mas isso me move. Isso faz eu andar em direção a Deus, em direção à luz. Isso me faz compreender os mecanismos da vida criada por Deus e me leva ao entendimento de onde nós temos que chegar segundo a vontade de Deus. E aí eu vou dizer que é crença para vocês também. Então, toda hora vai ter aquela coisa, é fato, é crença, é fato, é crença. E, na verdade, o que importa para o universalismo crístico? O amor aos nossos semelhantes. Ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Isso é fato, não é crença. Deus é o quê? Deus é amor. Isso não é crença, isso é fato. Então, tem coisas que a gente nem questiona mais e é a essência de todas as religiões, porque as religiões, em sua essência, elas reproduzem diretamente a vontade de Deus. Então, para mostrar mais ou menos um pouco do que a gente está querendo apresentar aqui, eu vou trazer algumas crenças minhas, vocês podem polemizar, não tem problema. Mas nós entendemos, e é o que a espiritualidade me passa, que nós vivemos ciclos de evolução planetária, ou seja, não é a Terra o único planeta habitado do universo. Existem uma imensidão, trilhões, quatrilhões de mundos pelo universo, que também têm espíritos, almas como nós, evoluindo, crescendo, dentro de um processo de sistemáticas vivências, sistemáticas encarnações, até nós sairmos do microcosmo da consciência humana até o macrocosmo da consciência universal e divina. Ou seja, como Hermes diz, tudo que está em cima está embaixo, o microcosmo, o macrocosmo, ou seja, a nossa unidade microcelular representa a mesma
unidade das estrelas e dos sistemas planetários. Então, nós somos esses peregrinos que evoluem, existência após existência, vivendo em mundos, evoluindo, crescendo para escolas cada vez mais avançadas. E nós, aqui na Terra, dizem as informações espirituais, nós fomos exilados do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz da Terra, porque lá nós rebelamos contra aquele processo de evolução daquele mundo. E, então, viemos repetir o ano de aprendizado letivo, ou seja, as vivências, esse novo ciclo, aqui na Terra. Ou seja, não aprendemos a amar lá, o mundo ia evoluir mais adiante, ia se expandir para uma nova consciência, e nós, daí, fomos exilados para a Terra. Aí surgiu a lenda de Adão e Eva, que havia mordido a maçã do pecado e se perdido para isso. Crença. Então, a explicação dessa lenda foi que nós, ao chegar na Terra, sentimos saudades de um mundo perfeito que havíamos perdido. E aí esse ciclo se repetiu, até chegarmos aos dias de hoje, depois de recebermos toda a sabedoria espiritual que recebemos até agora. E então nós entramos numa nova mudança de ciclo, que foi um pouco o que o Newton falou antes. Nós estamos entrando no que se chama de uma nova era. Ou seja, nós estamos entrando no que se chama de era de Aquário, a era da consciência. Nós passamos pela era do amor, dos valores, que as religiões sempre apregoaram, e nós ficávamos como pessoas sentadas numa cadeira em que gurus espirituais nos diziam o que a gente tinha que fazer, e a gente fazia de uma forma um tanto mecânica. A gente não compreendia o processo, como é que se produz isso. Agora nós estamos entrando numa era em que a gente vai em busca de consciência, de entender, de compreender o propósito do todo, e sabendo qual o objetivo disso e qual a finalidade, nós vamos evoluir através de uma fé raciocinada e consciente.